Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Construindo Patrimônio, o canal do investidor iniciante. A empresa listada no nosso canal hoje, pessoal, é uma empresa que é muito queridinha no mercado financeiro por ter uma boa previsibilidade de distribuição de dividendos. Ela traz consigo muitas polêmicas também e muitos altos e baixos no seu balanço de receita líquida patrimonial. Essa empresa é a Sanepar, a Companhia de Saneamento Básico do Paraná. A Sanepar, pessoal, é uma empresa de saneamento básico. Ela produz o tratamento de água potável, distribui essa água potável via tubulação e também administra serviços como coletas de resíduo de esgoto. Começando com Sanepar aqui então, pessoal, nos últimos 5 anos ela teve uma valorização, digamos assim, numa média um pouco menor em relação a outras empresas que já foram apresentadas aqui no canal, ficando então numa métrica de 8,92%, né, de alta nos últimos 5 anos. Nos últimos 12 meses, ela teve uma alta expressiva de 44,23%. Aqui nos últimos 6 meses, ela manteve o seu ciclo de alta, valorizando 15,64%. Teve uma queda pífia, praticamente insignificante, ficando praticamente no 0 a 0, em uma métrica de 0,38% de queda, e tendo uma queda bem mais expressiva de 8,06% no início do ano de 2024 até a data presente. Bom, um dos fundamentos básicos na hora de nós estudarmos as empresas, né, na Bolsa de Valores para termos uma perspectiva de investimento futuro é analisarmos os últimos 10 anos dessa empresa, o seu balanço patrimonial e as suas métricas de construção de riqueza, né? A capacidade que as empresas tendem a construir suas riquezas. E no caso de Sanepar, nós temos uma empresa que tem um bom histórico de distribuição de dividendos, não somente nos últimos 5 anos, que ficou em uma métrica de 5,59%, mas, como nós podemos perceber aqui mediante os gráficos, a empresa ela já distribui dividendos há mais de 10 anos. Então, nesse cenário, nesse entendimento, nós temos uma empresa que teoricamente, diminui o seu risco investimento. Porque o risco investimento de uma empresa que está sendo estudada para futuramente pertencer à nossa carteira de investimentos, um desses fundamentos principais é que a empresa deve ter o seu regular e histórico de distribuição de dividendos, porque teoricamente, como eu havia falado para vocês antes, teoricamente reduz um pouco o risco, né, do investimento da empresa. Então aqui, em 2014, quase 10% de distribuição, 2015 acima dos 15% de distribuição e uma média de 5,5%, né, nos anos posteriores. Com destaque novamente em 2022 aqui, chegando a quase 9% de distribuição de dividendos. Então, nesse quesito de distribuição de dividendos, a Sanepar acabou sendo um pouco satisfatória, né, nos seus últimos 10 anos. Vamos acompanhar agora como é que fica o histórico da construção de riqueza e da capacidade geradora de riqueza dessa empresa. Aqui no balanço de receitas e lucros, nós podemos perceber que é uma empresa que tem lucro de receita líquida e lucro líquido ascendentes, né, nos últimos 10 anos. Então, nós temos um crescimento aqui, não só de receita líquida, mas como de lucro líquido também, nos últimos 10 anos. E ele é como nós podemos perceber aqui, um crescimento linear e ascendente. Então, aqui nós descobrimos que a Sanepar é uma empresa que não gerou prejuízo líquido nos últimos 10 anos. Fazendo essa leitura de gráfico, nós temos agora essa posição, né, sobre o lucro líquido da Sanepar. Mas como nós podemos entender aqui, o lucro líquido em relação à sua receita líquida, tanto num período de 5 anos como para 10 anos, nós podemos perceber que ainda assim é um lucro muito espremido em relação à sua receita líquida, né? Então, naturalmente, o endividamento dessa empresa talvez possa estar alto, ou a empresa esteja sofrendo alguma dificuldade, né, para engordar e enxutar, né, um pouco mais o seu caixa. Porque, como um exemplo pequeno aqui,
A empresa faturou acima dos 6 bilhões em 2023, porém, o lucro líquido ficou um pouco abaixo aqui dos seus 25% mais ou menos. Então, é uma margem bem espremida, né? Aqui a margem ficou um pouco menor em 2022. Porém, mesmo lucrando pouco em relação à sua receita líquida, é uma empresa que demonstrou ter lucro líquido nos últimos 10 anos. E esse entendimento é muito importante nós termos na hora de estarmos estudando uma empresa. Aqui, num balanço, né, um pouco mais detalhado, nós conseguimos ver, né, com mais precisão a ascendência, né, desse lucro na sua receita líquida. E é crescente nos últimos 5 anos. Nós podemos perceber aqui que ficou em torno de 4,72 bilhões em 2019, 4,8 bilhões em 2020, já pulamos para 5,2 bilhões em 2021, 5,67 bilhões em 2022 e acima dos 6 bilhões em 2023. Em relação às custas empresariais dessa empresa, nós tivemos uma surpresa. Mediante aos dados aqui disponíveis de Sanepar, através do site Investidor 10, nós podemos perceber que o seu endividamento de custa empresarial está bem controlado em relação à sua receita líquida. Porém, o lucro líquido que é a chave principal de Sanepar. O lucro líquido acaba sendo abaixo dos 25%, mesmo a receita líquida estando alta, custo do endividamento empresarial estando controlado, porém, é uma empresa que tem uma certa dificuldade de enxutar e engordar o seu caixa. Talvez seja algum ponto de diferença ali na gestão. Lembrando que Sanepar é uma empresa com controladoria pública e esta empresa trabalha no ramo de distribuição de água e saneamento de água. Então, um setor de prestação de serviço de utilidade pública de altíssima complexidade. Então, talvez nesse ponto de ter a complexidade de trabalhar e prestar serviço à população, principalmente se tratando do Brasil, que é um país com muita dificuldade geográfica também, talvez nesses pontos acaba aumentando a sua dificuldade estrutural e empresarial para prestar este serviço em específico e dificultando um pouco mais a ascensão e o engordamento do lucro líquido empresarial dessa empresa. Até em questão aos tributos de impostos, essa empresa tem um endividamento bem controlado em relação à sua receita líquida, né? Então, bem interessante nós analisarmos, né, com mais calma a situação de Sanepar. Aqui no lucro líquido, voltamos a perceber aqui com uma leve surpresa, né? Em 2020 e em 2019 não temos resultado de margem líquida, né, do lucro líquido. Porém, a partir de 2021, temos um crescimento de margem líquida dessa empresa de 11,51%. Em 2022, já um pouquinho acima, né, dos 20%, sua margem líquida. E em 2023, finalizando uma margem líquida ali próximo dos 24%. Então, é uma empresa que tem lucro nos últimos 10 anos, tem uma boa ascendência de lucratividade na sua receita líquida, mas encontra, né, uma certa dificuldade ali de enxutar um pouco o seu caixa, né? Talvez pela complexidade do ramo, né, de prestação de serviço dessa empresa. Aqui no patrimônio líquido de Sanepar, a empresa declara 9,74 bilhões. Porém, é uma empresa que logo de cara aqui percebemos que já está descontada no mercado, né? É uma empresa que está descontada no mercado e está sendo negociada no mercado de ações abaixo do seu valor patrimonial líquido declarado. Então, finalizando o Sanepar aqui, nós podemos entender perfeitamente aqui, ficou bem explícito, sobre o PVP da empresa, né? Que é o preço por valor patrimonial. A Sanepar está sendo negociada no mercado de ações do Brasil a mais ou menos 81%, né, do que ela vale no total. Está sendo precificada hoje a um valor de R$ 5,22. Complexo o ramo
de prestação de serviço dessa empresa. A controladoria dessa empresa é pública. E as margens líquidas dessa empresa estão exprimidas. Porém, é uma empresa que surpreendeu que, mesmo que com toda essa complexidade no seu ramo de trabalho e essa complexidade no seu balanço econômico e patrimonial, é uma empresa que ainda assim conseguiu deixar o seu lucro ascendente nos últimos 10 anos linearmente. Então isso daí é muito interessante, pessoal. E sobre o dividendo projetado para 2024, ela já chegou a um número de 5,88%. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.